Romanos 12, versículo de número 2. Glória a Deus. O texto diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que saibais e experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de... Vamos falar esse versículo todos juntos, em nome de Jesus? Vamos todos? De novo, vamos lá. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, por esse tempo. Obrigado, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. E que nessa noite, ó Pai, essa palavra, ela tenha o poder de fazer aquilo a qual descreve lá em 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a Escritura é útil para o ensino, correção, educação e justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que a Tua palavra nos ensine, que a Tua palavra nos exorte, que a Tua palavra nos eduque. E para isso, meu Deus, que os nossos corações, eles sejam campos férteis para receber a boa semente que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Irmãos, quando Paulo, ele escreve aos Romanos, aqui no capítulo 12, verso 2, ele está fazendo um convite sério, não apenas contra o pecado ou contra o mundo, mas sim um chamado para viver uma vida que ultrapassa o comodismo espiritual. Essa que é a realidade. A conformação com este mundo nos empurra para baixo. Quando nos conformamos com este mundo, nós entramos em uma zona de conforto. Vivemos uma fé superficial, porém, a transformação pela renovação da nossa mente nos leva para cima, nos leva para uma comunhão profunda com Deus. A renovação, a transformação pela renovação da nossa mente faz com que venhamos a glorificar a Deus com intensidade, com intencionalidade e com propósito, para que Deus, Ele possa estar abençoando a minha vida e a sua vida. Eu estou lendo um livro que até o pastor Carlos, ele nos indicou no nosso discipulado de pastores, e ele se chama Ponha Ordem no Seu Mundo Interior. Ele nos passou ali em PDF, mas eu comprei esse livro, estou lendo esse livro. E tem um capítulo desse livro que ele fala sobre a vida do 39º ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. E nessa parte, o livro, ele diz que Jimmy Carter, ele entrou no programa de submarino nuclear. E ali dentro havia um almirante ao qual fazia várias perguntas
antes deles serem aprovados. E esse almirante dava para eles liberdade de escolher vários assuntos aos quais eles tinham domínio. E Jimmy Carter escolheu vários assuntos, alguns assuntos, e esse almirante começou a fazer perguntas, e ele respondia, e cada vez perguntas mais difíceis, e lá no texto fala que ele suava e tudo mais. E aí, chegou na penúltima pergunta, e ele falou para ele o seguinte: olha, na escola naval que você fez, qual foi a sua colocação como aluno? E Jimmy Carter, ele estufou o peito, encheu os seus pulmões de ar e respondeu: eu fiquei em 58º lugar numa turma de 820 alunos. E ele pensou com ele mesmo: agora o almirante vai me dar louvores, porque eu fui o número 58 de uma turma de 820, e esperando ali dar os parabéns para ele, um parabéns que nunca veio. Mas aquele homem perguntou para Jimmy Carter: você deu o seu máximo? E ele, na hora, sem titubear, respondeu: sim, eu dei o meu máximo. Mas depois ele ficou refletindo: puxa vida, eu deveria ter estudado mais. Eu deveria ter estudado mais a fundo os inimigos. Eu deveria ter aprendido mais. E aí ele vira para o almirante e fala: não dei o meu máximo. E aí ele faz uma pergunta final para Jimmy Carter: Jimmy, e por que não? E ele ficou refletindo, e saiu dali sem uma resposta. E dessa história de Jimmy Carter com o almirante, ele escreveu um livro. Por que não o máximo? Por que não o máximo? E quando eu comecei a ler esse livro e cheguei nessa parte, isso ficou martelando na minha cabeça. Por que não o máximo? Porque, às vezes, o mínimo. E Deus trouxe ao meu coração essa mensagem que é intitulada: Por que não o máximo? Aleluia. A verdade é que nós vivemos num tempo que se contenta ou nos contentamos com o mínimo em tudo. Eu estou trazendo aqui no âmbito espiritual. Nos contentamos com o mínimo em tudo. Nos contentamos com o mínimo em nossa santidade. Algumas semanas atrás, o pastor pregou sobre santidade. Achamos que o nosso momento de santidade é o máximo que podemos fazer para agradar a Deus. Mas aí você para e faça uma reflexão e responda para você mesmo: será que a santidade que eu tenho apresentado a Deus é o máximo, é o mínimo ou é o mediano? Nós vivemos em um contexto onde o mínimo abrange a todas as áreas de nossa vida espiritual, não apenas na santidade, mas também em nossa vida de oração, em nossa vida de comunhão com o Pai, em nossa vida de entrega para o Senhor. Sabe, meus queridos, Deus, o Eterno, Ele deu o seu máximo e entregou o seu Filho. Jesus deu o seu máximo e entregou a sua própria vida naquela cruz por mim e por você. E porque muitas vezes nós nos contentamos com o mínimo. Porque muitas vezes nós
nos enganamos a nós mesmos e achamos que estamos dando o nosso máximo. Eu estou dando o meu máximo para o Senhor. Eu estou fazendo o possível e o impossível. E aqui é uma pergunta reflexiva que você responde para você mesmo, no seu interior. Será que realmente eu estou fazendo o possível e o impossível para o Senhor? É uma palavra que nos confronta. É uma palavra que primeiro confrontou a mim. E escrevendo a mensagem, lendo esse texto de Romanos, o Senhor fala: não, você não tem dado o máximo para mim, você tem dado o mínimo e muito mínimo, e isso me cutucou por dentro, isso me confrontou. E a realidade é que lá no fundo, irmãos, eu estou sendo transparente com vocês, eu estou mostrando a minha vulnerabilidade aqui nesse momento. Lá no fundo, eu sabia que não estava dando o máximo, mas o mínimo, mas eu queria enxergar que eu estava dando algo além do mínimo, mas não. É como se a palavra de Deus batesse na minha cara para lá e para cá, para lá e para cá. E a palavra nos confronta. Muitas vezes não queremos ouvir palavras que nos confrontam, palavra que mexe com o nosso interior, porque muitas vezes nós queremos ouvir uma mensagem, uma palavra que passa a mão na nossa cabeça, que mexe com o nosso ego, uma palavra que diz que tudo vai ser bênção, que sempre vai ter milagres, mas nunca queremos, e muitas vezes, ouvir uma palavra de confronto. Por quê? Nos contentamos em entregar o mínimo para Deus. Precisamos, dentro dessa mensagem, entender alguns pontos que eu destaquei, 3 pontos. E toda vez que eu falo 3 pontos, 4 pontos, eu lembro do pastor Cupertino. Glória a Deus. E o primeiro ponto que quando eu examino essa mensagem, esse texto de Romanos é: o mínimo nos acomoda, porém o máximo nos transforma. Glória a Deus. Está aqui, ó. O mínimo nos acomoda, porém o máximo nos transforma. Aleluia. No texto, Paulo inicia dizendo: não vos conformeis com este mundo, com este século. O conformismo sempre é o caminho mais fácil, nos leva a viver uma fé automática, nos leva a viver uma vida de oração de 1 minuto, nos leva a viver uma vida cristã de aparência superficial. Quando vivemos o nosso mínimo com Deus, o mínimo em nossa vida espiritual, não tem jeito, nós ficamos acomodados. Oramos 1 minuto e achamos que oramos 4, 5 horas, já é o bastante. Dobramos os nossos joelhos e fazemos aquela oração de gato e pronto, orei, glória a Deus, fiz o meu papel de bom cristão, eu orei. Eu marquei no relógio, deu 4, 5, 6, 7 minutos. Não, irmãos, não. O conformismo sempre é o caminho mais fácil e nos leva a uma vida espiritual medíocre. Eu não oro para cumprir um papel religioso. Eu não oro porque a Bíblia diz, você tem que orar. Eu não oro por obrigação, mas eu oro
Porque eu quero ter um relacionamento com Deus. Eu não posso me conformar em ter uma vida de oração mais ou menos meia boca, mas eu tenho que ser transformado, ter uma mente renovada, avivada, e quando isso acontece, a oração não pesa. A oração não é uma obrigação, mas oração é uma adoração. É tão interessante que sexta-feira nós estávamos aqui na oração. Tínhamos uns 15 irmãos, né, Juca? Uns 15 irmãos aqui orando. Estávamos orando, eu orei, Senhor, abençoa Ribeiro de Abreu, livre de assaltos, abençoa não sei o quê, parará, pororô. E aí, quando acabou o culto de oração, eu falei, Senhor Juca, tem um carro de polícia na porta ali, rapaz. E aí, as irmãs, né, as irmãzinhas, foi lá para fora e o Júlio, entra gente, entra. E tinha carro de polícia parado aqui, carro de polícia parado ali, não tinha como nós sairmos, porque os policiais estavam caçando os ladrões que assaltaram o supermercado, mas nós estávamos aqui orando, não por obrigação, mas estávamos orando com amor e temor em nosso coração. Não podemos nos conformar com uma vida cristã aparente e superficial. Porque uma vida cristã aparente e superficial, qualquer vento de problema, de dificuldade, nos faz perecer, nos faz cair. Irmãos, em Atos 5 fala sobre Ananias e Safira. Eles estavam vivendo no tempo da igreja primitiva. O Espírito Santo já tinha sido derramado. Ali eles tinham total plenitude para desenvolver o seu máximo em Deus. Mas eles preferiram o mínimo. Eles preferiram a mentira. Eles preferiram o engano. E o que aconteceu com eles? Morreram instantaneamente, porque mentiram ao Espírito Santo. Nós temos oportunidades, irmãos, de vivermos o nosso máximo em Deus. Nós temos a oportunidade de viver uma vida em perfeita sintonia com Cristo. Mas isso não impede das lutas chegarem até nós. Não impede dos problemas se abaterem sobre as nossas vidas. Não. A palavra declara, no mundo tereis o quê? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mínimo nos acomoda, porém, o máximo de Deus, Ele nos transforma. Aleluia. Por outro lado, viver o máximo em nosso relacionamento com Deus, através da renovação de nossa mente, nos leva a um outro nível. Nos levam ao nível de termos o prazer de orar, como eu disse, não por obrigação, mas como adoração. Quando procuramos o máximo, viver o máximo em Deus, não colocamos desculpas para servi-lo. Eu sei, irmãos, que o nosso dia é corrido. Eu sei que muitas vezes chegamos do trabalho cansados, às vezes depois de um dia problemático, e é normal que o nosso corpo peça para ficar em casa, porque foi um dia complicado, foi um dia difícil. E aí quando a pessoa fala, ô meu irmão, eu fiz o compromisso de estar aí hoje, mas não vou conseguir porque eu cheguei agora há pouco do trabalho, corrido, eu tenho que fazer ainda a janta, os meninos estão aqui em casa. Amém.
Amém, glória a Deus. Mas há algumas situações que precisamos entender que quando vivemos o máximo em Deus, não podemos colocar desculpas para servi-lo, e isso é automático. Quando eu quero viver o meu máximo, experimentar o meu máximo, da minha comunhão, da minha intimidade, da minha busca, da minha sede pela busca, pela presença de Deus, vai ter dias que eu vou chegar em casa cansado, vai ter dias que eu vou chegar em casa, sim, arrebentado, mas o prazer, a vontade de estar na casa do Senhor vai superar as dificuldades. Há exceções, não estou sendo radical. Há exceções. Nós temos que entender que há exceções. Mas a vontade no coração, ela vai vir, puxa vida, eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar adorando, eu quero participar dos trabalhos, eu quero participar do discipulado, eu quero ouvir uma mensagem, eu quero ouvir uma palavra, glória a Deus. Nós temos que procurar viver esse máximo do Senhor em nossas vidas. E porque muitas vezes vivemos o mínimo. O mínimo. Aleluia. Quando buscamos viver o máximo em Deus, levantamos muralhas espirituais através de forma intencional. Quando você vive o máximo em Deus, você ora, você jejua, você santifica, você clama, você levanta pelas madrugadas, você chora, você pede a Deus, Deus faça algo na minha vida, e automaticamente você está levantando uma muralha espiritual sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você está automaticamente fechando brechas, fechando portas de legalidade, porque você está buscando o máximo de Deus. Glória a Deus. Mas quando vivemos o mínimo, ficamos fragilizados. A oração é pesada. Jejuar, nem sei o que é isso, nem jejuam. Santificação, nada. E aí a pessoa começa a cambalear de um lado para o outro e diz: Senhor, porque nada acontece na minha vida? Não acontece nada, porque está vivendo o mínimo, está abrindo legalidades, está abrindo portas para que Satanás entre e faça o que quiser, porque as muralhas espirituais, através das práticas espirituais, estão fragilizadas. Você entende porque é necessário nós buscarmos o máximo de Deus? Jesus alcançou esse máximo dando a sua vida. O Senhor alcançou o máximo dando o seu Filho. Mas nós temos que buscar o máximo todos os dias. Alcançar o máximo é para o eterno. Alcançar o máximo em sua plenitude e totalidade é para o Senhor dos Exércitos. Mas quanto a nós, simples seres humanos, homens pecadores, cheios de defeitos, o que cabe a nós é buscar o máximo. E não ficar vivendo uma vida no mínimo que nos acomoda. Não podemos ser acomodados. Por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa,
perfeita e agradável vontade do Pai, e somente conseguiremos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós estivermos buscando o máximo no Senhor. O máximo. E aí você começa a pensar lá na sua mente: por que eu não tenho orado mais? Por que eu não tenho mais lido a Bíblia como eu lia antes? Por que eu não tenho procurado santificar mais a minha vida? Por isso que eu disse que essa mensagem é uma mensagem que nos faz refletir sobre a nossa vida espiritual com o Senhor. Estamos no máximo, no mínimo, ou uma vida mediana? Um segundo ponto que eu coloquei aqui é: precisamos entender que quem planta o mínimo, colhe raso, mas quem entrega o máximo, colhe o sobrenatural. Aqui. Quem planta o mínimo, colhe o raso, mas quem entrega o máximo, colhe o sobrenatural. Muitas vezes queremos: Senhor, fala comigo, age na minha vida, manifesta-se na minha vida, Senhor. Eu tenho orado, eu tenho clamado, eu tenho procurado, Senhor, agir de forma certa. Senhor, manifesta o teu poder sobrenatural em minha vida. E muitas vezes, o que a pessoa está pedindo é totalmente diferente daquilo que ela está plantando. Ela tem plantado sementes com problemas. Muitas vezes tem plantado sementes defeituosas e quer colher o máximo, quer colher coisas boas. Irmãos, é importante quando as pessoas chegam na igreja e falam assim: ô pastor, ô obreiro, ô diácono, ô irmão, ô irmã, ora por mim. Amém. Nós oramos, não é, Juca? Oramos, clamamos. Porém, muitas vezes, irmãos, as pessoas, elas querem terceirizar a oração. Ô irmão Juca, ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu marido, ora a Deus para que ele venha se converter, ora pelo meu filho. Amém, irmãzinha, amém, irmão, vamos orar. E em casa, de braço cruzado, não abre a boca para falar um A com Deus. Terceirizar a oração. Quem planta o mínimo, colhe o raso, ou nem colhe. Esse é só um exemplo. Aleluia. Como queremos o agir de Deus se estamos plantando sementes defeituosas? Muitas vezes nós queremos amar a Deus, obedecer a Deus, santificar ao Senhor pela metade. E não há como amar a Deus pela metade, ou você ama ou não ama. Não há como obedecer a Deus pela metade, ou você obedece ou não obedece. Não há como você se santificar pela metade, ou você se santifica a Deus, ou não se santifica. Porque o versículo na parte B, ele não diz que a vontade de Deus é boa, agradável e mediana. Que a vontade de Deus é boa e agradável mais ou menos. Que a vontade de Deus é boa e simplesmente boa. Não, mas diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Não há como amar a Deus mais ou menos, irmãos. Ou você ama o Senhor, ou não ama.
Não há como você obedecer. Eu vou obedecer, mas eu vou obedecer só a metade aqui, vou fazer isso certinho, e isso aqui eu vou fazer de acordo com a minha vontade. Não. Não há como. Quem planta o mínimo, colhe raso, mas quem entrega o máximo, colhe o sobrenatural de Deus. E quando você ora, quando você intensifica na sua comunhão com Deus, com o Pai, quando você passa a buscá-lo de todo o seu coração, de todo o seu corpo e sua alma, quando você se lança em propósitos com Deus, irmãos, Ele vai agir, não no seu tempo, não na sua hora ou na sua vontade. Ele age no tempo e na hora dele, mas Ele vai agir. Ele vai agir. A questão é que muitas vezes nós somos imediatistas, queremos tudo para ontem, para agora. Deus, é agora, Senhor, eu preciso é para agora, Deus, eu preciso é para ontem. Não. O Senhor faz tudo no tempo e na hora e na vontade dEle. Se fosse assim, Abrão não tinha esperado tanto tempo para ser pai. Tinha acontecido no momento que Abraão e Sara colocaram isso no coração, mas aconteceu no tempo do Senhor. Mas quem entrega o máximo colhe o sobrenatural. Talvez você está aí orando há tanto tempo, buscando há tanto tempo, clamando ao Senhor, derramando lágrimas pelas madrugadas, que esse tempo entre a oração e a resposta, que muitas vezes mexe conosco, porque somos seres humanos dotados de emoção, passa muitas coisas pela nossa mente. Senhor, até agora não veio, até agora não aconteceu, até agora o milagre não veio sobre a minha casa, sobre o meu filho, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, Senhor. E agora? Que esse tempo entre a sua oração e a resposta de Deus não venha fazer com que você venha caminhar dentro do mínimo, mas a palavra é: continue. Continue. Olha o exemplo de Caleb. Caleb e Josué. Caleb tinha 45 anos ou 40 anos de idade quando o Senhor lhe prometeu a terra de Hebrom. E quando o Senhor cumpriu a promessa, o texto diz que Caleb manteve uma fé ativa, uma fé viva, que as suas forças naquele momento eram tão quanto maiores, quanto no tempo em que o Senhor prometeu. E nesse tempo, Caleb dá a entender aqui no texto que Caleb não viveu o mínimo, mas que Caleb sempre viveu buscando o máximo de Deus, ainda que não enxergou de imediato o milagre, o agir de Deus, mas Caleb continuou buscando o máximo do Senhor, e 45 anos se passou, quando Deus abençoou Caleb, e Caleb continuava no seu máximo, na sua busca máxima em Deus. Talvez, irmão, irmã, você está aí buscando há 5 anos por algo, há 10 anos, talvez menos, mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: continue buscando o máximo de Deus. Não se conforme com esse século, não se conforme com o mínimo, mas renove a sua mente, transforme a sua mente. E uma mente transformada, renovada, enxerga o milagre pela fé. E o terceiro ponto é esse:
Quem entrega o seu máximo a Deus, vive uma mente renovada, sendo guiado por Deus. Quem entrega o seu máximo a Deus, vive uma mente renovada, sendo guiado por Deus. Irmãos, imagina Abraão. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra onde te mostrarei. Abraão sai daquele lugar, guiado pela voz de Deus. Abraão não tinha, como nós, nos dias de hoje, a palavra. Não tinha como nós, nos dias de hoje, a Bíblia no celular, a Bíblia em áudio. Mas o que Abraão tinha era o ouvir a voz do Pai. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai da sua casa, venha viver comigo o máximo e você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. E Abraão viveu. Abraão viveu o mover de Deus. Abraão foi um homem riquíssimo. Abraão e Sara, que eram estéreis, tiveram um filho, Isaque. E Abraão vivia o máximo em Deus. E esse máximo em Deus, que era também viver segundo a vontade de Deus, ser guiado por Deus, chegou no momento de prova e Deus disse para Abraão: Abraão, me entrega o seu filho, sobe lá no monte lá, vai lá, entrega o seu filho para mim. E Abraão confiava tanto no Senhor, porque aquele que vive o máximo de Deus, ele tem uma confiança impressionante no Senhor. Não há no coração momentos para duvidar. Ah, não estou vendo, eu estou orando, não está acontecendo, mas mesmo assim, crê. E isso foi com Abraão. Abraão nunca tinha ouvido sobre casos que alguém morreu e ressuscitou, mas ele foi no monte para sacrificar Isaque. Ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. E Abraão, ele sobe ao monte. Lá no capítulo 22 de Gênesis, e prestes a sacrificar o seu filho, o Senhor fala: Abraão, para, rapaz, para, meu garoto, para. Agora eu sei que você me ama. Quem entrega o seu máximo a Deus, vive uma mente renovada, sendo guiado por Deus. Aquele que entrega o seu máximo, pode vir o dia mau, pode vir o problema, pode vir a dificuldade, pode vir chover canivete aberto, que a pessoa está ali confiando, porque ela entrega o seu máximo. Ao passo que aqueles que entregam o mínimo no dia mau, na primeira oportunidade que trupica no chão, fala: ah, vou parar de servir a Deus, está dando tudo errado para mim, não quero mais, eu só oro e nada acontece, eu oro e oro, e está do mesmo jeito. Isso porque ainda não passou pela transformação da mente. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, as coisas de Deus, não é uma fórmula matemática, aonde somamos que 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Mas, no mundo espiritual, a matemática de Deus é diferente, aonde 1 mais 1 pode ser 1000. Na matemática de Deus, tudo é diferente. O que nós precisamos é ter uma mente
renovadas, sendo guiados por Deus, e somente teremos essa sensibilidade quando buscarmos o máximo no Senhor. E o Senhor falou muito comigo nessa palavra. Às vezes enxergamos ou pensamos algo, mas lá no fundo sabemos que não é bem assim. E a pergunta nessa noite é: se o Pai deu o máximo dando o seu Filho, se o Filho deu o seu máximo entregando gotas de sangue numa cruz, se nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, por que nos contentamos com o mínimo? Por quê? Irmãos, o tempo está passando. A cada dia que a igreja passa, a igreja está envelhecendo. Normal. Aquela ala esquerda ali atrás ali, é só das irmãzinhas com mais idade. Quarta-feira ou domingo, chego ali, passo, dou um abraço numa, dou um abraço na outra. Ô, pastor Cláudio. É as minhas menininhas. A igreja está envelhecendo. E uma nova geração está chegando. E essa nova geração não pode encarar as coisas do reino de uma forma mínima. A nova geração que está chegando tem que encarar as coisas do reino vivendo o seu máximo para com Deus. Nós estamos aí vivendo o tempo do discipulado. Nós temos alguns discipulados já ativos. E desses grupos de discipulados sairão outros que abrirão outros grupos de discipulado dentro da igreja para termos uma uniformidade, um crescimento intencional. Que você viva esse tempo quando alguém te convidar. Ô irmão, ô irmã, vem participar do discipulado comigo. Participe, viva o seu máximo. Viva o seu máximo na comunhão com o seu irmão, na comunhão com Deus. Viva o seu máximo, meus queridos. Não podemos, então, viver conformados em ser um crente meia boca. Não podemos nos conformar ser um crente mais ou menos. Não podemos nos conformar ser um crente que tem a presença de Deus, o Espírito Santo e viver o mínimo. Pelo contrário, que vivamos o máximo do Senhor. Que possamos buscar o máximo todos os dias. Que você, ao dobrar os seus joelhos, clame com fé. Que você busque a Deus com intensidade, como foi lá no começo, quando você aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, único e suficiente Salvador. Aquele primeiro amor, mas pastor, isso tem tanto tempo, foi lá atrás. Sim, foi lá atrás que você conheceu a Jesus, que Jesus te salvou. O tempo passou, mas o nosso Deus ainda é o mesmo. O nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus é aquele que sempre está de braços abertos, esperando você buscar o máximo dEle. Então, nessa noite, concluindo essa palavra, eu digo para você: busque o máximo de Deus. Não se conforme com este mundo. Não se conforme com as coisas do jeito que estão. Nós temos visto hoje tantas coisas no meio cristão, tantas pataquadas por aí. Vimos tantas coisas que nos assustam, mas não vemos em muitos lugares o Evangelho sendo pregado no seu máximo.
Nós vemos isso aqui sendo pregado para se formar igrejas e empresas. Nós vemos uma pessoa pegando um versículo bíblico e levando para onde ela quer para extrair o máximo das pessoas. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer um coração contrito. O Senhor deseja um coração quebrantado. Lá no Salmo de número 51, Davi, depois de reconhecer os seus pecados diante de Deus, ele diz o seguinte, Salmo 51, versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito disposto a obedecer. Que nós, cada um de nós, possamos dizer essas mesmas palavras que Davi disse. Cria em mim, ó Deus, um espírito novo. Cria em mim, ó Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Que nós possamos todos os dias buscar viver o máximo de Deus para que cada um de nós possa ser abençoado por Deus em nome de Jesus. Amém?